Oi pessoal, tô aqui para falar para vocês o vídeo do mês. Nosso tema esse mês é Sun Tzu, a arte da guerra. Antes da gente começar a falar sobre isso, queria pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Bom, por que a gente trouxe esse tema da sabedoria milenar chinesa para comentar o nosso portfólio do mês, os temas que a gente está vendo para o mercado? Basicamente porque a gente vê várias analogias possíveis com economia, com mercados, dessa filosofia chinesa, que está muito baseada em tratar as vitórias como movimentos de paciência e de estratégia. Se a gente está falando de arte da guerra, a gente tem que começar falando sobre a guerra de Irã com Israel, que dominou o mês como principal tema para os mercados. O que a gente tem tirado dessa guerra? A gente vê ela como uma forma de pensar em redução do prêmio de risco para os mercados. Parte disso já ficou bastante óbvia no movimento do petróleo, que foi desfeito, toda a alta que tinha acontecido praticamente já voltou atrás, uma vez que o cessar-fogo ficou mais evidente. Por que a gente acha que isso aconteceu? Basicamente porque a Pax Americana, a famosa expressão, que caiu um pouco em questionamento nos últimos anos e principalmente nos últimos trimestres, sobre o real envolvimento dos Estados Unidos nas questões mundiais, voltou a aparecer como ponto central. Então, nos chamou bastante atenção, nos surpreendeu positivamente nesse sentido a rapidez da velocidade de resolução de conflito. Muito em função da intervenção dos Estados Unidos mais evidente e da fragilidade que o regime iraniano mostrou. Assim como o regime russo já estava se mostrando frágil na questão com a Ucrânia. Então, primeiro ponto para tirar daqui, guerra Irã-Israel, a gente acha que os Estados Unidos voltam a ter um papel mais central no mundo e isso tira prêmio de risco dos ativos globais. Bom, vamos falar um pouco de economia. Na economia americana, o ponto da guerra comercial continua. A gente teve um movimento que a gente também julga relevante para tirar prêmio de risco dos mercados, que é a questão com a China. Então a China usou muito bem a paciência para colocar os Estados Unidos em pé de igualdade nas negociações, muito em função dos minerais raros, que são uma cadeia produtiva que a China domina desde o início, desde a extração até o uso final, são itens muito importantes para a parte de aplicação militar nos Estados Unidos e acabaram trazendo o Trump em posição de igualdade com a China para a questão das tarifas, para colocar essas tarifas em uma pausa ali mais prolongada e talvez o pico do risco também desse assunto tenha passado. O que a gente tem visto nos Estados Unidos são os mercados questionando o que vai ser o próximo movimento do Fed, quando o Fed eventualmente começa a cortar, dado que a gente tem visto alguns sinais de desaceleração da atividade. Como que a gente tem pensado sobre isso? A gente acha que, embora seja possível, apesar de hoje ter uma divisão muito grande entre os membros do Fed, entre a própria opinião de mercado de quando o Fed começa a cortar, embora seja possível que o Fed entregue alguns cortes esse ano, a gente vê um ciclo de cortes muito pequeno, por alguns motivos. Primeiro que as tarifas ainda devem impactar a inflação, elas ainda não estão muito óbvias nos dados, mas a tendência é que ao longo dos próximos 2 a 3 meses isso comece a ficar mais evidente, comece a gerar riscos de inflação mais alta nos Estados Unidos. E por outro lado tem um aspecto bastante relevante, que é a queda brusca da imigração. Então a imigração nos Estados Unidos, que vinha contribuindo com um crescimento muito grande da força de trabalho até o ano passado, reduziu para praticamente zero. Por que isso é relevante? Porque se por um lado a gente tem uma atividade desacelerando que exige menos demanda por emprego, por outro lado a gente tem menos pessoas para preencher esses empregos. Então se essa população cai muito rápido, a gente vai trabalhar com um nível de crescimento da economia americana mais fraco, mas que pode reverter ano que vem com alguns fatores que a gente vê no horizonte. Então a gente tem um impulso fiscal contratado para o ano que vem, a partir das negociações correntes no Congresso. A gente tem um impulso de crédito também muito provável a partir da desregulação bancária que vem acontecendo também no governo Trump. E a gente tem também a questão das tarifas comerciais, que a gente julga que o pior do risco para o mercado já passou. Então a gente vai ver uma economia americana com menos potencial de crescimento, possivelmente sendo reacelerada na virada para o ano que vem. Isso faz com que o Fed não consiga cortar muito juros, então a gente continua gostando de tomar juros na parte mais longa da curva americana. Se a gente continuar pensando em economia, mas falar do Brasil um pouco, o Banco Central fez mais um movimento de alta de juros que a gente julga ter sido o último. Apesar dele ainda não falar com todas as letras, a gente acha bastante improvável que o Banco Central do Brasil volte a subir juros nesse ciclo, tá? E aí a questão do mercado vira quando ele começa a cortar.
Nesse sentido, a gente continua favorecendo posições aplicadas de juros, porque a gente acha que existe uma tendência de enfraquecimento da atividade no Brasil no segundo semestre. A gente teve impulsos fiscais e monetários bastante importantes até o ano passado, até o início desse ano, que agora tendem a se reverter. E nesse sentido, a variável mais importante é o real. O real tem estado muito bem comportado, tem tido uma tendência de apreciação desde o início do ano. Isso tende a controlar a inflação, faz o mercado revisar para baixo a inflação e tende a abrir espaço para um eventual corte do Banco Central que a gente espera ver no final desse ano, na virada do início do ano que vem. Hoje é algo que o mercado precifica muito pouco, tá? Indo para ações, a gente continua favorecendo posições compradas em inteligência artificial. A gente viu um primeiro semestre onde no início do ano o mercado quis diversificar para fora dos Estados Unidos, muito em função do questionamento institucional, da guerra comercial, de todos esses fatores geopolíticos, mas a gente julga que o mercado voltou a perceber que a geração de lucros na economia americana é muito maior do que nas economias europeias, japonesa, e a gente tem visto isso já nos preços, na Nasdaq recuperando, tá? A gente julga que os fundamentos do setor de tecnologia, no sentido de capacidade de geração de lucros, estão nos Estados Unidos e, portanto, a gente continua comprado em toda a cadeia de inteligência artificial, desde a parte de eletrificação, semicondutores, aplicações finais, nas grandes empresas de tecnologia. A gente continua apostando bastante nesse tema. Para mais informações sobre isso, convido todo mundo a ler o nosso Insights Interestelar, onde a gente elabora mais, discute por que o mercado ficou cético com isso no início do ano e por que a gente julga que é um tema para continuar apostando, tá? E para fechar com a parte de commodities, já comentei do petróleo. A gente julga que a estabilização do conflito, o cessar-fogo, vão continuar tirando prêmio de risco do preço do petróleo a partir de agora, num contexto subjacente de estoques que vão sobrar no mundo. Então, o balanço oferta e demanda de petróleo é um balanço baixista para o preço do petróleo, a gente continua vendido no petróleo. A gente também gosta de continuar vendido em commodities agrícolas, tá? Aqui a gente destaca a soja, a gente destaca o algodão, o açúcar, porque a gente vê safras positivamente impactadas pelo clima no Brasil, nos Estados Unidos. A gente julga que o balanço oferta e demanda também vai ser bastante favorável para a queda de preços nas commodities agrícolas, tá? E a gente continua comprado em ouro, apesar da resolução do conflito reverter em parte, né, a alta do ouro, que é uma commodity de proteção, é um ativo de proteção para o mundo. A gente julga que estruturalmente o caso de estar comprado em ouro continua intacto, tá? Então, convido todos a ler a nossa carta, onde a gente elabora mais esses temas, a assistir a nossa live, se inscrever em todas as redes sociais da Quineia e acompanhar nossos conteúdos. Até o próximo mês.